Assediar minha filha no Minecraft? Você não pode se esconder de mim. Então, minha filha, que tinha cerca de 8 anos na época, gostava muito de Minecraft, como a maioria das crianças hoje em dia. Também, desejando desesperadamente ingressar na cultura de gravar vídeos para o YouTube, instalei um software de gravação de tela que permitia que ela fizesse vídeos dos jogos que estava jogando para que depois fizesse o upload no YouTube. Um dia, estou cuidando da minha vida quando a ouço fungando baixinho no computador. Perguntei a ela o que havia de errado, mas ela não quis me contar. Então, deixei passar, mas decidi ficar de olho nela. Alguns minutos depois, descobri o que estava acontecendo. Alguém estava assediando não apenas ela, mas também todas as outras crianças que jogavam em qualquer servidor em que ela estivesse. Esse garoto, vamos chamá-lo de LS, estava dizendo merda sobre como ele iria estuprar minha filha, de 8 anos. Ela disse a ele quantos anos ela tinha, esperando que ele parasse, como ele iria invadir seu IP e roubar todas as suas informações, xingando profusamente. Lembre-se, este é um jogo para crianças, etc. Comecei a pesquisar o nome do usuário do LS no Google. Houve vários resultados na busca, o mais interessante dos quais envolveu uma página onde ele estava se candidatando publicamente para ser um moderador de um servidor do Minecraft. Pude aprender muito sobre esse pequeno filho da puta. Ele dizia ter 15 anos, gosta de hóquei, morava em Toronto, mas agora mora na Flórida. Mas tudo mudou quando vi os dados de contato do Skype dele. Era literalmente primeiro nome, último nome. Agora eu sei o nome dele. Então vou ao Facebook e procuro o nome. Nada. Testando. Procurei apenas o sobrenome, enquanto filtrei os resultados apenas ao estado da Flórida. Dezenas de resultados. Então, tenho que começar a vasculhar cada um, até encontrar o que procurava, um homem de meia idade com o mesmo sobrenome, cujo perfil indica que ele nasceu em Toronto e agora mora na Flórida. Encontrei seu pai, seu merda. Então, enviei uma mensagem para ele no Facebook, perguntando se ele tinha um filho chamado nome dele, que usa seu nome de usuário no Minecraft. O cara confirmou que era ele, então minha esposa começou a contar ao pai tudo o que a LS estava falando para minha filha, e enviamos a ele o vídeo gravado como prova. Silêncio por alguns dias. Então, recebemos a mensagem de volta. LS ficou de castigo durante todo o verão e também mentiu sobre sua idade. Ele tinha apenas 11 anos, eu acho. Seus pais estavam furiosos com ele, e ele certamente se arrependeu profundamente. Ninguém faz isso com a minha filha. Uma colega de trabalho tentou me demitir por causa dos meus silicones, então joguei uma carta de reverso. Há 4 anos, quando eu tinha 24 anos, minha mãe morreu de câncer de mama. E como minhas 2 avós também morreram, consultei um especialista para fazer uma triagem. Descobri que tinha algumas células em um dos meus seios que poderiam se tornar cancerosas a qualquer momento. Disseram-me que tinha algumas opções. 1. Eu poderia fazer exames regulares a cada 3 ou 4 meses até que se desenvolvesse um câncer. Disseram-me que o risco das células se tornarem cancerígenas era muito alto devido ao histórico familiar, mas também poderia nunca se transformar, então eu estaria apenas indo nessas consultas sem motivo. 2. Eu poderia fazer uma única mastectomia, no seio com as células ruins, mas eles precisariam ficar de olho no outro. Então eu ainda precisaria de exames regulares para o outro seio. 3. Eu poderia fazer uma mastectomia bilateral e remover meus 2 seios, basicamente eliminando o risco. Fui para a mastectomia bilateral. Foi a opção mais drástica, mas depois de ver o que o câncer fez com minha mãe e avós, não quis arriscar. Fui avisada sobre cicatrizes, mas supostamente seriam pequenas. Não foram pequenas e fiquei com 2 cicatrizes enormes, rosadas e irregulares em cada lado do meu peito. Cada uma com cerca de 3 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. E isso me levou a entrar em uma depressão severa, onde chegou ao ponto de eu nem sair do meu apartamento porque não queria que as pessoas me vissem. Joguei meus espelhos fora e fiquei fisicamente doente olhando para mim mesma. Procurei um terapeuta que sugeriu um cirurgião plástico.
O terapeuta disse que normalmente nunca faria isso, mas era claramente algo com o qual eu estava lutando e talvez nunca superasse. E o terapeuta podia ver porque luto com isso. Embora eu admita que o terapeuta me mandou perguntar sobre a redução da cicatriz. O cirurgião plástico sugeriu um creme, um laser ou implantes. O creme não funcionou e o laser era caro e arriscado, então optei pelos implantes. Desde então, minha saúde mental melhorou e me sinto muito melhor com a minha aparência. Minha confiança aumentou, assim como minha autoestima. Eu sei que não deveria colocar tanto foco em minha aparência, mas eu não estava exagerando sobre essas cicatrizes. Atualmente, tenho 28 anos e trabalho em um escritório. Estou muito melhor do que estava. Minha colega de trabalho, Gil, descobriu que eu tinha feito uma cirurgia nos seios, mas não por causa do câncer. Quando eu e minha amiga estávamos planejando férias e ela fez uma piada sobre eu ir de avião com meus implantes, e Gil ouviu. No final do dia, todo o escritório sabia que eu tinha feito uma cirurgia nos seios, mas não o porquê, e meia dúzia de pessoas confirmaram que Gil havia contado a eles. Nos meses seguintes, Gil fez muitas piadas e comentários sobre meus peitos para colegas de trabalho quando eu estava ouvindo, a certa altura dizendo que eu tinha mais plástico do que a barba e me chamando de falsa, de duas formas. Eu não ouvi isso, mas um amigo no escritório me disse que Gil havia se referido a mim como um saco de silicone. Eu não sei qual era exatamente o problema dela, mas em um ponto ela mencionou o SUS. Então presumo que Gil pensou que eu tinha feito meu silicone de graça com o dinheiro do governo. Fiz a retirada das mamas no SUS, mas paguei pela terapia e pelos implantes nos seios. Eu pedi a ela para parar mais de uma vez, mas infelizmente os lugares que eu conversei com ela foram lugares como o elevador e o banheiro feminino, onde não havia câmeras. Gil continuou fazendo comentários, não importa quantas vezes eu falasse para ela parar. Eu não diria que era todo dia, mas ouvi pelo menos 3 comentários por semana durante 3 meses. Atingi meu limite quando eu, Gil e alguns outros colegas de trabalho estávamos almoçando. Me referi a algo como superficial e Gil disse: "Você sabe tudo sobre ser superficial, né?" Enquanto apontava para o meu peito, eu estourei. Eu disse: "Você sabe por que eu tenho isso?" Alguns anos atrás, os médicos encontraram células potencialmente cancerígenas no tecido mamário. Fui aconselhada a fazer uma mastectomia e fiquei com cicatrizes enormes e feias no peito. Fui ver um terapeuta que me encaminhou a um cirurgião plástico, que me aconselhou a colocar implantes para esconder as cicatrizes. Eu fiz, apenas para poder me olhar no espelho sem chorar. Então, talvez da próxima vez que você quiser julgar alguém por fazer uma cirurgia estética, você deve perguntar o motivo de terem feito isso. Peguei minha comida e saí. Pelo resto do dia, cerca de 1/3 do meu escritório veio até mim e ofereceu apoio. O resto me disse que Gil estava apenas brincando e que eu estava sendo uma vadia. Eu respondi que Gil estava sendo uma vadia muito antes de mim. Recebi então um e-mail do RH dizendo que queriam falar comigo no dia seguinte. E, quando eu liguei para esclarecimentos, eles mencionaram um ambiente de trabalho hostil. Eu conhecia a pessoa que assinou o e-mail e com quem falei. O nome dela era Debbie e ela era amiga de Gil, no RH. Então eu estava bastante confiante em quem havia me denunciado. Percebi que, se isso já estava sendo enviado para o RH, eu precisava do máximo de munição possível. Então comecei a coletar minhas informações. Como Debbie havia lidado comigo até agora, era seguro presumir que ela seria a pessoa que revisaria a reclamação comigo. E, se isso fosse verdade, eu estava ferrada. No entanto, lembrei-me vagamente de uma seção sobre reclamações que estava em meu contrato, quando assinei pela primeira vez com a empresa. Folhei o contrato e havia uma parte na seção de reclamações que dizia que eu tinha permissão contratual para solicitar uma mudança de revisor se sentisse que meu revisor alocado era tendencioso. Foi chamado de supervisor imparcial. Fotocopiei a página e destaquei essa parte. Em seguida, enviei uma mensagem para as pessoas que ofereceram apoio pelo Facebook e disse basicamente: "O RH pediu para me ver. Algum de vocês se lembra de Gil me insultando e está disposto a escrever e assinar um documento dizendo que ouviu e quando?" Nem todo mundo estava disposto a ajudar, já que Gil é um tanto temida no escritório devido à sua amizade com o RH e a gerência. Mas cerca de 20 pessoas estavam dispostas a me ajudar. Eu tentei lembrar mais ou menos quando pedi a Gil
agiu para parar anteriormente. Alguns horários eram fáceis de adivinhar, pois aconteceram no meu intervalo ou quando cheguei ao trabalho. Escrevi tudo, junto com o momento difícil de quando aconteceu a treta no refeitório e uma lista de nomes de quem estava lá. Cheguei ao trabalho um pouco mais cedo na manhã seguinte. Passei por todos que me mandaram mensagem e a maioria conseguiu me dar uma carta impressa e assinada. Alguns não conseguiram escrever, mas não me importei. Escreveram mais ou menos isso. Meu nome é o nome deles. Trabalho com Gil e com o AP. Em data, às horas aproximadamente, falei com Gil, durante a qual ela se referiu ao AP como insulto citado. Senti que isso foi inapropriado, pois estava diretamente relacionado à aparência de OP. E estou disposto a deixar registrado que Gil tem falado assim de OP no local de trabalho da mesma maneira há 3 meses, causando-me desconforto e criando o que sinto ser um ambiente de trabalho hostil. Assinado, nome deles. Acabei com cerca de 16 cartas, todas de pessoas diferentes, e uma dessas pessoas estava no refeitório no momento do incidente. Alguns até tinham listas mostrando tudo o que Gil disse a ele sobre mim ou outras pessoas, pois Gil tem problemas com a aparência de muitas pessoas. Ela aparentemente fez comentários sobre o peso de um colega de trabalho e algo antissemita sobre o nariz de outro colega de trabalho, todos os quais foram colocados nessas cartas. Há cerca de 45 pessoas no escritório, portanto, embora 16 não sejam a maioria, ainda é uma quantia decente. As cartas não eram muito longas, a maioria era apenas um parágrafo, mas continham todas as informações necessárias. Pediram-me para vir ao RH às 10. Levei as cartas dos colegas de trabalho, a fotocópia da página do meu contrato e minhas datas e horários em uma pequena pasta comigo. Cheguei lá e Debbie era quem supervisionava a entrevista. Ela se levantou de sua mesa, pronta para me levar para outra sala. Eu imediatamente me virei para outro funcionário de RH que estava lá e disse: "Então, a minha reunião é com você?" Debbie disse: "Não, vai ser comigo." Respondi que isso não me agradaria, pois meu contrato estabelece que tenho direito a um superintendente imparcial. E, ao dizer isso, tirei a página do contrato de minha pasta. Debbie leu. Eu não deixei ela pegar o papel porque tinha um triturador de papel perto. Então, ela disse que poderia ser imparcial. Eu respondi que realmente não queria ser chata, mas eu sabia de fonte segura que a pessoa do outro lado da reclamação é amiga dela, e meu contrato diz que tenho permissão para um supervisor imparcial. Debbie saiu, brava, para chamar o supervisor. O supervisor pergunta por que eu acho que Debbie não seria imparcial, e eu digo a ele que sei de fonte segura que Gil, que estava do outro lado da reclamação, é amiga íntima de Debbie. Ela perguntou a Debbie se isso era verdade, e ela apenas respondeu: "Posso ser imparcial." O supervisor respirou fundo, pediu a outro representante de RH para acompanhá-la, e nós 4 fomos analisar a reclamação. Agradeci por serem tão complacentes. Estava preocupada em ter irritado a eles. Debbie leu a reclamação e nós acompanhamos. Debbie parecia agressiva o tempo todo em que a entrevista estava acontecendo, já que ela havia claramente previsto me demitir, ou pelo menos recomendar que eu fosse demitida. A entrevista foi mais ou menos assim. Demorou mais de meia hora e eles continuaram me fazendo as mesmas perguntas, mas com frases diferentes. Então, esta é uma versão bem resumida. Você disse que Gil denunciou você. Por que você acha isso? Gil teve um problema comigo por cerca de 3 meses. Por que você não nos procurou quando teve problemas com Gil? Eu não tive nenhum problema com ela. Que problema Gil teve com você? Há 4 anos, um especialista identificou células potencialmente cancerígenas em meu tecido mamário. Fiz uma cirurgia para remover meu tecido mamário, removendo assim as células de risco. Após a cirurgia, fiquei com grandes cicatrizes no peito. Fui a um terapeuta para baixa autoestima e depressão. A terapeuta sugeriu um cirurgião plástico, que sugeriu implantes mamários para cobrir minhas cicatrizes. Tudo isso está em meu histórico médico, do qual você tem uma cópia em meu arquivo e minha permissão total para revisar. Gil descobriu sobre meus implantes mamários, mas não sabia sobre o câncer. Gil se incomodou com meus implantes mamários e decidiu fazer piadas sobre eles para os outros colegas. Por que você acha que isso é verdade? Aqui estão 16 declarações assinadas de diferentes colegas de trabalho, todas testemunhando que Gil disse a todo o escritório
que eu tinha implantes mamários no dia em que ela descobriu, e desde então tem feito comentários sobre esses implantes com frequência. Eles têm citação do que Gil disse a ele sobre isso e datas e horários aproximados. Datas e horários aproximados? Ninguém sabia que isso seria escalado a tal ponto, então ninguém anotou o horário exato que aconteceu. Que evento ou eventos você acha que levaram diretamente a esta reclamação de assédio? Para mim, o assédio começou quando Gil contou a todos sobre meus implantes mamários sem meu consentimento. Mas quanto à reclamação feita contra mim, provavelmente seria o que aconteceu por volta de ontem no refeitório. Gil fez um comentário sobre eu ser superficial enquanto gesticulava para meus seios e eu respondi dando a ela uma versão resumida do meu histórico médico, relevante e terminando com um comentário sobre a importância de saber a história completa. Há câmeras no refeitório, então tenho certeza que vocês conseguem verificar o que aconteceu. Eu admito que poderia ter lidado melhor com a situação, mas depois de 3 meses senti que tinha que ser mais enfática. Aqui está uma lista de nomes de pessoas que também estiveram presentes. Havia 6 pessoas na mesa, incluindo eu e Gil. Uma dessas pessoas também escreveu uma das cartas. Você teve uma conversa com Gil antes disso e sobre os comentários dela sobre você? Várias vezes nos últimos 3 meses. Todas as vezes, falei a ela que me sentia desconfortável e chateada com esses comentários, que ela estava fazendo e ficaria grata se ela parasse. Até onde você sabe, Gil tomou conhecimento de seu antigo câncer em algum momento neste período? Não foi mencionado na conversa com minha amiga que ela ouviu, e eu não contei a ela porque, francamente, não é da conta dela e não senti necessidade de detalhar meu histórico médico a uma colega de trabalho para evitar mais assédio. O supervisor se levanta e diz: Bem, acho que terminamos aqui. Ele aperta minha mão e me manda de volta para minha mesa dizendo que eu teria notícias deles depois que revisasse as evidências. Cartas, filmagens, histórico médico e qualquer coisa que já tivessem e tomassem uma decisão sobre o caso. Voltei para minha mesa, peguei meu currículo e me preparei para começar a procurar emprego novamente. Passou cerca de 1 hora, então uma das minhas colegas que escreveu a carta e estava no refeitório no momento do incidente é chamada para uma reunião com o RH. Ela volta 10 minutos depois. As outras pessoas que também estavam no refeitório são chamadas uma a uma, exceto Gil. Todos eles saem por cerca de 10 minutos, depois voltam, encontram o próximo colega de trabalho e dizem que o RH quer vê-los. Em seguida, as pessoas que escreveram as cartas, mas não estão no refeitório ontem, também são chamadas uma a uma e cada uma sai por cerca de 10 minutos. Algumas mais, outras menos. Por volta das 13h30, parece que todos que escreveram a carta ou estavam no refeitório foram entrevistados. Então, finalmente, Gil é chamada. Ela sai por cerca de 30 minutos e volta furiosa. Ela me encara enquanto trabalho, mas eu a ignoro. Às 4h30, Gil é chamada ao RH novamente. Lá pelas 17 horas, todo mundo está indo embora, ou se preparando para ir embora. Quando Gil volta para o escritório, ela me encara o tempo todo enquanto arruma sua mesa. Ela então começa a falar em alto e bom som que eu fui culpada por ela ser demitida. Um e-mail chega no RH. Meu caso está encerrado.